Paz de Jesus, irmãos, estamos reunidos mais uma vez nessa live, nesse programa, Santidade, eis o nosso carisma, que o seu coração possa ser acolhido pelo coração de Jesus, que nessa noite ou nesse dia, quando você vir esse vídeo, que você possa ser visitado, que você possa se sentir visitado pelo Sagrado Coração de Jesus, né? Aquele que está aberto para nos acolher, né? Lembrando que nós estamos meditando esse livro, essa riqueza da nossa igreja, a prática do amor a Jesus Cristo, de Santo Afonso Maria de Ligório, né? Hoje nós estamos no capítulo 7, né? Que hoje o nosso tema vai ser: quem ama Jesus Cristo não tem inveja das grandezas do mundo. Seja bem-vindo, irmão, boa noite. Boa noite, Val. Que bom estarmos aqui, né? Tá ficando bom as segundas-feiras, às 19 horas, e alguns minutos e alguma coisa, nós partilharmos com os nossos irmãos aquilo que Deus nos chama, mas também chama a todos, a santidade, né? É o nosso carisma como seres santos, mas a santidade é um chamado a todos. E hoje, quem ama Jesus Cristo não tem inveja das grandezas, das riquezas do mundo. Que coisa linda, né, Val? Irmão, já começar. Que inveja é essa das grandezas do mundo? Não existe a inveja santa, né? A gente costuma ouvir por aí, né? Ah, eu tô com uma invejinha, mas é uma invejinha santa de tal pessoa, de tal realidade, de tal coisa. Não existe, né? Inveja é um dos pecados capitais, que priva-nos da santidade, tá? Então, até no início, na primeira página aqui do tema de hoje, Santo Afonso vai falar que se é que eu quero ter uma inveja santa, tá? Eu preciso desejar amar a Deus muito mais do que aquela realidade que eu estou almejando, buscando, desejando, tá? Então, o melhor de tudo é não termos inveja nenhuma, né, Val? Sim, né? E inveja não é só eu querer aquilo que é do outro, né? Não é só eu querer essa taça que você está tomando. É eu me entristecer porque você está tendo a graça de tomar uma água nessa taça, né? Tudo isso, eu penso que alguém chega a uma condição dessa, Val, e vale lembrar o quê? Todos nós temos deleites porque trazemos em nós tendências pecaminosas que nos inclinam também a esse pecado. Como você citou, desejar, se entristecer porque eu não tenho aquilo que o outro tem, porque eu não estou vivendo aquilo que o outro não está vivendo. Santo Afonso Maria de Ligório, Val, ele vai trazer aqui uma citação que eu vejo que é a resposta para a sua pergunta, e eu quero também responder diretamente para você que nos acompanha nessa noite. É uma citação de São Paulino, né? Olha como a nossa igreja católica é rica, a santidade. Quantos que aqui estão que já tinham ouvido falar desse santo? Mas existe. São Paulino diz assim: tenham os ricos suas riquezas, os reis seus reinos. Vós, meu Jesus, sois meu tesouro e meu reino. A pessoa só entristece, Val, porque ela não tem o que o outro tem, porque ela não está vivendo, gostaria de viver o que o outro está vivendo, porque ainda ela não tem Jesus como único tesouro da vida dela. Meu irmão, minha irmã, eu falo direto para você, para que você sinta-se livre, não da tendência, mas dos deleites a inclinar-se em relação a esse pecado terrível da inveja. Tenha Jesus como tesouro da tua vida. Tenha Jesus como tudo da tua vida. E você vai ver que tudo que estiver acontecendo em tua volta, nada vai te entristecer. Não é mesmo, Val? E como, irmão, viver, né, não viver, o melhor dizendo, né? Essa inveja. Como viver esse desprendimento do mundo, né? Porque a alegria do mundo, ela é passageira, mas muitas vezes... Contagia-nos, né? E principalmente quando a gente está vivendo os momentos difíceis, aí você olha para uma pessoa
que a gente julga que está longe de Deus, e aparentemente ela está mais feliz, ela está bem sucedida. Né? O que nós temos que viver nesse tempo? Como nós buscamos, né, viver esse desprendimento para não viver essa inveja, para que o Senhor de fato seja aquilo que é mais precioso para mim, o motivo da minha alegria. Ô Val, a resposta, eu penso que ela é semelhante, ela tem características semelhantes à resposta, né, da indagação que você fez anteriormente aqui. E aqui eu vou trazer, tá? Eu vou trazer uma citação da Bíblia, eu vou responder com a Bíblia. Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículo 44 a 46, nós temos a narrativa, Val, daquele homem que ele comprava pérolas, ele buscava pérolas preciosas. E o dia em que ele encontrou uma pérola preciosa, ele foi com alegria, veja só, tá? A resposta da sua pergunta. Ele foi com alegria, porque aí ele experimentou a alegria. Aí ele foi e vendeu tudo que ele tinha para comprar, para adquirir aquele campo onde estava enterrado a suposta pérola, o suposto tesouro que ele julgou ser da vida dele. Percebe? Então, como viver neste momento? Na fé. Tá? A fé de que é muito mais valioso, é muito mais um tesouro para a minha existência, Jesus como meu Salvador, como meu Senhor, do que aquilo que eu estou vendo, tá? Como nós citamos aqui, que está me aliciando, né? Olha que coisa mais natural que você disse, quando a gente não está bem, tá? E aqui, se você me permite me estender um pouco mais no tempo, eu gostaria de falar com você também, por conta, fundamentado na Sagrada Escritura. A Bíblia vai nos dizer, lá no Evangelho do mesmo São Mateus, capítulo 24, versículo 12, está escrito assim: e ante o progresso crescente da iniquidade no mundo, a caridade de muitos, ou seja, o amor de muitos se esfriará. Ou seja, por que muitos se esfriam e passam até a desejar aquilo que está predominando no mundo, Val? Porque não está em profunda comunhão no amor a Jesus Cristo. E Santa Madalena de Pazzi, ela vai dizer que Deus remunera as nossas obras segundo a pureza de intenção. Né? Que o Santo Afonso Maria de Ligório ele vem trazer que a pureza da intenção, a reta intenção, também é um meio para que nós vamos nos desapegando desse olhar do mundo, né, irmão? Então, nós precisamos fazer esse exercício sempre, né? Porque eu posso fazer uma boa obra e não ser vontade de Deus, irmão? Exatamente. Eu posso fazer uma boa obra e não ser a vontade de Deus. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. É preciso que estejamos desapegados de tudo. Santo Afonso Maria de Ligório, tá, gente? Mesmo dos exercícios espirituais, quando o Senhor nos quer empregar em outra coisa de sua vontade. Então tá aqui a resposta, né, Val? Por quê? Até eu vou continuar com você através de Santa Maria Madalena de Pazzi. Em outro local aqui, ela diz assim também. Santa Maria Madalena de Pazzi tinha por certo que vai direto para o céu, sem passar pelo purgatório, quem faz tudo com pura intenção. Por quê? Infelizmente, Val, tá cheio de gente no mundo, tá cheio de gente, será que eu falo? Na igreja. Será que tem também? Dizem que até no inferno tem, né, irmão? Por quê? Minha irmã, porque é o seguinte, a pessoa que faz algo para Deus, como você citou aí de Santa Maria Madalena de Pazzi, que não seja uma única intenção reta de agradar a Deus, não valeu nada para Deus. Não valeu nada para Deus. Né? Daí, a resposta da sua pergunta, às vezes, eu não preciso fazer nada. Porque o meu ego, ele me impulsiona
a querer fazer algo esperando o quê, Val? A recompensa, o elogio, o aplauso, o confete, a sempretina. E aí, isso não vem por As parte... curtidas, As hoje em dia. Hoje em dia, papai, parabéns, é verdade. Né? Então eu posto algo lá, nas minhas redes sociais, falando de Deus, anunciando o amor de Deus, propagandeando o reino de Deus, mas lá no fundo, esperando ter curtidas, esperando que as pessoas comentem, oh, parabéns, que bom, você é de Deus. Para Deus não tem valor isso, Val. Meu Deus do céu. Para Deus não tem valor nenhum isso. Muito sério, né? Sério, é seríssimo demais. Então, meu irmão, minha irmã, reta intenção, que a Val citou aqui, significa isso. Significa que tudo aquilo que você for empregar para edificação do reino de Deus, por conta das suas habilidades, tem que ser única e exclusivamente para agradar a Deus. Nada para que algo atrai para você mesmo. Nada, né, Val? Ao ponto de Santa Maria Madalena de Paz dizer que quem faz algo para Deus somente por reta intenção a Ele, direto para o céu. Ai, meu Deus. Dá-nos a graça. Dá para mim essa graça, Senhor. Né, e a palavra vai dizer, esse profeta Ageu, que quem trabalha para outro fim, que não de agradar a Deus, guarda sua recompensa em um saco furado, onde nada achará quando for abri-lo. E aí Santo Afonso de Maria de Ligório vai concluir, né? Daí é que acontece que alguém fica todo inquieto se, após muitas fadigas, fracassa em seu empreendimento. Isso é sinal de que não teve em vista somente a glória de Deus. Quem pratica uma ação só pela glória de Deus não se perturba, mesmo que não seja bem-sucedido. Tendo agido com reta intenção de agradar a Deus, já alcançou o fim que desejava. Eu vou te fazer uma pergunta em cima do que você citou. Tá certo isso aí, produção? Nós vamos mudar um pouquinho aqui, viu, produção? Nós vamos mudar um pouquinho. Você pensou o que seria da comunidade Ser de Santos se nós vivêssemos só para o elogio, para o sucesso, para o bom êxito humano, hein, Val? Não existiria mais. Não existiria mais a comunidade Ser de Santos. Por quê? Porque 99,999% do que nós vivemos aqui, nós não temos nada, não temos sucesso, não temos aplauso, não temos... nós já teríamos desistido. E com a graça de Deus, o mês que vem, em junho, né? Faltam alguns dias, nós vamos celebrar 20 anos de existência. E estamos aqui, né, Val? Por quê? Meu irmão, minha irmã, olha o que ela acabou de citar. Aliás, Santo Afonso Maria de Ligório trouxe a palavra de Deus, lá no livro do profeta Ageu. Eu sorri muito quando eu li isso aqui. É a mesma coisa que você juntar as coisas num saco furado. Se você não faz por reta intenção, esperando alguma coisa, algum aplauso, né? Aliás, quanta gente que já abandonou a Deus por conta disso, né, Val? Quanta gente. Meu irmão, se você é um empreendedor em alguma obra de Deus, um evangelizador, em algum ministério, em alguma pastoral da igreja, enfim, e você julga que algo não está dando certo porque ninguém te elogia, porque ninguém vem falar nada para você, porque ninguém... Calma, meu irmão, fica tranquilo, você está no caminho certo. Não queira resposta humana. O profeta Ageu vai dizer lá no seu livro que é como um saco furado. Quando você for pegar aquilo lá, a recompensa, não tem mais nada lá. Que coisa absurda. Porque a nossa alegria, né, irmão? Nosso tesouro precisa, como o Santo Afonso de Ligório termina aqui, né? Tendo agido com a reta intenção de agradar a Deus, já alcançou o fim que desejava. Então, o fim, né? Fim de finalidade, nossa, é estar na vontade do Senhor. Né? Lutar para fazer a vontade do Senhor. Isso vai se dar em obras também. Mas é preciso estar no Senhor. Né? Para acolher do Senhor aquilo que o agrada. Senão nós vamos ser como o filho pródigo, né? Me vinha isso, né? Estava lá na casa do pai, estava sob os cuidados do pai, mas se comportava como um empregado. Por isso ele não conseguia celebrar com o pai. A alegria de ser filho, a alegria de ter uma pertença, de ter o anel daquela família. Porque senão a gente vira empregado. Ao ponto de querer ir embora. Né? Ele desejou, Val,
ir embora porque ele não se sentia filho. Como você citou bem, ele se sentia um empregado e ele queria a recompensa. Não tinha, a recompensa era o pai que estava ali, era tudo que estava ali. Tá? Santa Teresa d'Ávila cita aqui, aliás, Santo Afonso Maria de Ligório usa Santa Teresa d'Ávila para falar aqui também em função dessa expressão, dessa indagação que a Val fez, da seguinte forma: se queres alcançar de uma forma perfeita a santidade, busca viver em tudo a vontade de Deus. Mesmo que não seja servindo a Ele. Mesmo que não seja labutando em uma obra dele. Tá? Daí vem, né, Val? Não está aqui no tema, mas nós sabemos muito bem disso, porque nós buscamos um caminho de santidade. Estamos longe disso ainda, né, Val? Sim. Comunidade de Sede Santos está longe, né? Mas buscamos diariamente, né, pisar, caminhar no caminho da santidade. Então, por isso nós sabemos, em função dos nossos estudos, das nossas formações, que muitos santos diziam: vale mais você, quando estiver sofrendo, doente, passando por uma situação tempestuosa, fica quieto. Mesmo se não der para ir para a oração, mesmo se não der para ir para a Santa Missa, se você aceitar de bom grado, sem murmurar, sem reclamar, sem se resignar, naquele momento de dor, de sofrimento, você está alcançando muito mais a santidade do que se estivesse fazendo algo para Deus. Que absurdo, Val. Nós precisamos alimentar, né, irmão? Que como você dizia, a luta é diária, né, nesse exercício, porque existe a nossa tendência de olhar para o outro, de olhar para o mundo, de olhar para o sucesso do outro, que nós julgamos, né? Porque nós julgamos. Eu olho para você, para a sua vida, eu julgo que você está sendo feliz, que você está sendo realizado. Mas só Deus e você sabe o perrengue que você está vivendo, a luta que você teve para conquistar algo que seja material, que seja da sua conduta. Né? Mas a gente julga, né? A gente tem essa tendência a essa inveja, de invejar o mundo, no caso que nós estamos refletindo. Mas nós precisamos, na oração, né, buscar que esse seja o único nosso desejo, né? Agradar a Deus. Até porque, né, Val, se eu estou sujo, lameado, e isso está me fazendo mal, se eu não for na fonte, me colocar embaixo daquela torrente de água para me lavar, eu vou continuar mesmo. Ou seja, eu acho que aqui, né, nós já vamos caminhando para a conclusão. Não tem como deixar, Val, de almejar aquilo que o mundo está vivendo, que aparentemente está agradando, está tornando as pessoas felizes, se eu não estiver na fonte. Tá? Então, ora mais, ora menos, eu vou ser vencido. Eu vou ser inclinado. Como, por exemplo, a citação de São Mateus, que eu acabei de trazer aqui. Mateus, capítulo 24, versículo 12. E ante a crescente iniquidade de muitos, o amor de tantos outros que estão no Senhor vai se esfriar. Se esfriar por quê? Porque não está em Deus de uma forma adequada. Né? Então, o remédio é o quê? Intimidade com Deus. Vida de oração profunda. Vida de sacramentos constante. Aliás, Val, eu diria que para nós vivermos esta virtude aqui, que venha combater esse pecado capital e nos conceder a graça da santidade, nós temos que declarar guerra à cultura do comodismo. O que é a cultura do comodismo? Você reza um dos mistérios do rosário por dia, não está bom, meu irmão. Tenta rezar o rosário, os 4. Eu vou aos domingos na missa. Não está bom, não pensa que está bom. Está bom, mas não está bom. Tenta ir mais 1 ou 2 vezes durante a semana na Santa Missa. Por quê? Porque nós estamos num tempo de guerra, Val, para nos tirar de Deus, para nos impedir a santidade. Por quê?
Porque Paulo vai falar, Hebreus capítulo 12, versículo 14, buscai a paz com todos e também a santidade, porque sem a qual ninguém verá Deus. Enfim, quanta riqueza, né, Val? Sim. Glória a Deus. E lembrando que é dessa intimidade, né, irmão? Que é assim, existem trabalhos, missões da igreja, precisa de muita gente, precisa de muita gente. Mas o serviço, né, o servir ao Senhor vai nascer dessa intimidade, né, irmão? Vai nascer dessa intimidade que brota, né? Que nós falamos, unicamente agradar a Deus. Eu posso estar realizando uma missão e não estar agradando a Deus? Eu posso. Se essa não for a vontade do Senhor. Né? Então, é da intimidade com o Senhor, é da vida de oração que o Senhor, que vai desabrochar. E até porque isso que você está dizendo, Val, conclui, justifica a citação do filho pródigo que você acabou de falar aqui. Ou seja, ele foi embora porque ele não se sentia filho do pai. Ele quis ir embora porque ele se sentia empregado. Ele vivia ali para buscar os holofotes do pai. Tá? Que não precisava. Então, quanta gente que tem na igreja vivendo esse contexto. Ou seja, é melhor eu fazer do que estar. Não. Deus quer a gente como filho para nos amar primeiro, né? Sim. E depois ele vai nos enviar. Tem alguém conosco aí, Val? Você precisa... Agora não, irmão. Já passou, Já passou. né? Deus abençoe você que esteve conosco. Vamos orar. Vamos pedir a graça, né, irmão? A graça dessa reta intenção. A graça nós queremos te pedir, Espírito Santo, a graça de fato, ter Jesus como nosso Senhor, como nosso único tesouro. Nós te pedimos, Espírito Santo, nessa noite, que o Senhor nos visite, que o Senhor cure as nossas feridas também, de todas as vezes que nós buscamos a recompensa aqui nessa terra. Nós buscamos a recompensa nos irmãos. Nós te pedimos que o Senhor cure os irmãos que vão estar vendo esse vídeo, que o Senhor cure os corações, porque quando os nossos olhos não estão em Ti, Senhor, o nosso coração se fere. Mas nessa noite, dai-nos a graça de ter o nosso coração debruçado no Teu coração, Senhor. Para que o Senhor seja a nossa alegria, Senhor, e a nossa alegria seja completa. É isso que nós te pedimos, Senhor. Envia, Senhor, o Teu Espírito sobre nós, sobre todos aqueles que irão ver esse vídeo. Que o Espírito Santo venha trazer a alegria de eles estarem inscritos, deles estarem gravados no coração de Jesus. E essa é a nossa maior riqueza. Dai-nos a graça de, dessa intimidade, nós possamos viver uma vida agradável a Ti, Senhor. Como a Virgem Maria soube viver essa vida agradável a Ti, desprendida da vida do mundo. Dai-nos essa graça, nós te pedimos pela intercessão da Virgem Maria. Amém, Senhor. Glórias a Ti. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus abençoe você, irmão e irmã, que você se sinta visitado, não importa a hora que você vai estar vendo, mas que você está no coração do Senhor, né? O Senhor te chama até essa vida agradável. Amém. O Senhor nos chama a uma vida de santidade. Segunda-feira, às 19 horas, aqui no Facebook da Comunidade Sede Santos, estaremos partilhando mais um tema que pode dar a você o caminho da santidade. Deus abençoe você. Tchau. Tchau.